Recentemente, a posição dos Estados Unidos da América sobre a Rússia parecia suavizar. No fim de 2025, os Estados Unidos da América sugeriram um plano de paz de 28 pontos que daria a Vladimir Putin quase tudo o que queria na guerra da Ucrânia, caso fosse aceito. Esse plano não foi adiante, já que a Ucrânia alterou a proposta e Vladimir Putin fez o que sempre faz: adiou. A recusa mais recente pela paz pode ter sido a gota d'água para o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ah, pelo amor de Deus! A soma desses problemas com o plano de paz e o interesse dos Estados Unidos da América em prejudicar a Venezuela causou uma reviravolta dos Estados Unidos da América junto ao Reino Unido. Os Estados Unidos da América acabaram de esmagar a Rússia sem disparar um único tiro. Tudo começou com um bloqueio. Em 17 de dezembro, o The Telegraph noticiou que Trump anunciou bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entrassem ou saíssem da Venezuela. A medida foi apresentada como uma tentativa de pressionar o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, que desde então foi retirado de seu país e colocado sob custódia pelos Estados Unidos da América. O governo Trump afirmou que Maduro usava o petróleo desses navios para financiar o tráfico de drogas e outros crimes, conforme postagens de Trump na Truth Social. Trump declarou que, devido ao roubo de ativos, terrorismo, tráfico de drogas e pessoas, o regime venezuelano foi designado Organização Terrorista Estrangeira. Hoje estou ordenando o bloqueio total de todos os navios petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. O anúncio ocorreu após os Estados Unidos da América apreenderem um navio petroleiro sancionado que seguia da Venezuela para Cuba. Isso mandou a Maduro o recado de que Trump dizia ao ex-presidente venezuelano que seus dias estavam contados. No entanto, havia outra pessoa que ouviu a mensagem de forma clara e direta: Vladimir Putin. Com a Rússia operando uma enorme frota fantasma, que o Telegraph destaca, estava sendo usada para transportar petróleo entre a Rússia, o Irã e a Venezuela. Qualquer bloqueio ao redor da Venezuela, criado pelos Estados Unidos da América, significaria más notícias para Putin. Foi isso que ocorreu quando as forças dos Estados Unidos da América localizaram, interceptaram e abordaram 2 navios da frota fantasma. Após o anúncio de Trump, os Estados Unidos então voltaram sua atenção para outro navio da frota fantasma, anteriormente chamado de Bela 1, e foi nesse momento que Putin tentou intervir. O navio, sancionado pelos Estados Unidos da América em 2024 por suspeita de transportar carga para o Hezbollah, não se rendeu facilmente. O navio, fingindo estar sob bandeira da Guiana sem registro lá, foi flagrado tentando burlar o bloqueio americano. Seguiu-se uma perseguição de 3 semanas após a tripulação russa, ucraniana e indiana do navio desobedecer a ordem de parar e fugir para o Atlântico. Os Estados Unidos seguiram. Putin tentou intervir, mas na véspera de Ano Novo, segundo o Telegraph, a Rússia cedeu e adicionou o Bela 1 ao registro naval russo. O Kremlin calculou que isso seria um santuário de último recurso e certamente suficiente. Ignorando os laços entre Trump e Putin, esperava-se que os Estados Unidos da América parassem a perseguição. O Telegraph relata que, como a embarcação voltou antes de chegar à Venezuela, não levava petróleo e abordá-la poderia violar o direito internacional e causar incidente diplomático. No entanto, o Kremlin estava errado. Longe de desistir da perseguição, os Estados Unidos da América continuaram tentando interceptar e abordar o Bela 1, o que levou a reprimendas do Kremlin. Os Estados Unidos da América não ligaram, iam tomar o navio. Mesmo quando a Rússia fez um pedido formal aos Estados Unidos da América para que parassem a perseguição, os Estados Unidos da América não cederam. E finalmente os Estados Unidos alcançaram o navio com uma ajudinha de seus aliados no Reino Unido. Em 7 de janeiro, o Pravda informou que John Healey, secretário de Defesa do Reino Unido, confirmou o apoio das forças britânicas à operação dos Estados Unidos da América para capturar o Bela 1, agora chamado Marinera. Healey disse apenas que tropas do Reino Unido mostraram habilidade e profissionalismo ao apoiar a interceptação do navio Bela 1 pelos Estados Unidos da América rumo à Rússia. Sabe-se que aeronaves da Força Aérea Real participaram da operação. Conforme o Pravda, um tiro foi disparado à frente da embarcação. Os Estados Unidos da América não aceitariam mais súplicas, persuasões ou ameaças da Rússia. O bloqueio continuaria e qualquer navio tentando burlar os Estados Unidos da América para transportar petróleo da Venezuela seria interceptado. A apreensão do Bela 1 mostrou isso a Putin. Os Estados Unidos da América estavam determinados, mesmo que o presidente russo achasse que sua relação com Trump era próxima o bastante para influenciá-lo e evitar que ele interferisse nos negócios russos.
Os Estados Unidos não estavam sozinhos, como informou a United 24 Media em 7 de janeiro, dia em que o Bela 1 foi detido. Os Estados Unidos deram continuidade apreendendo um segundo petroleiro operado por russos navegando no Mar do Caribe, chamado Motor Tanker Sofia. O veículo informou que o petroleiro, sem bandeira nacional, operava sob sanções dos Estados Unidos da América. Imagens do Comando Sul dos Estados Unidos da América mostram forças americanas embarcando no Sofia, que teria sido encontrado sem documentos de registro. A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, Kristi Noem, anunciou no X a captura do Bela 1 e do motor tanker Sofia. Os criminosos do mundo estão avisados. Vocês podem correr, mas não podem se esconder. Jamais vamos desistir da nossa missão de proteger o povo americano e interromper o financiamento do narcoterrorismo onde quer que o encontremos. Ponto final. Noem declarou em outra mensagem que desta vez parece mais direcionado a Putin do que a Maduro. Afinal, Maduro já estava definhando em uma cela de prisão quando essas capturas foram feitas. Parece que os Estados Unidos estão garantindo que Putin saiba que os navios da frota sombria sancionada da Rússia não são bem-vindos em nenhum lugar perto da Venezuela. O líder russo foi impactado pelas 2 apreensões de petroleiros da frota sombria. Mas se ele achava que havia alguma chance de que seu relacionamento com Trump pudesse salvar a situação, ele estava prestes a ter um choque de realidade. Em 8 de janeiro, The Independent e Al Jazeera informaram que Trump apoiou um projeto de lei para sancionar países que compram energia da Rússia. A aprovação do projeto por Trump foi relatada por um de seus coautores, o senador Lindsey Graham, e isso abriu caminho para a implementação de tarifas que poderiam chegar a 500. A aprovação de Trump sozinha não é suficiente para que o projeto seja aprovado. Claro, ele ainda precisa passar pelos trâmites normais que qualquer projeto de lei segue para se tornar lei. Mas, com Trump dando sinal verde, o que antes era visto como um grande obstáculo para a aprovação do projeto foi removido. O projeto permitirá que Trump puna países que compram petróleo russo barato, fortalecendo Putin, segundo a Al Jazeera. Graham anunciou a aprovação de Trump. Ele afirmou que o projeto dará ao presidente Trump grande influência sobre China, Índia e Brasil para pressioná-los a parar de comprar petróleo russo barato. Isso financia o banho de sangue de Putin na Ucrânia. Não é só que Putin está perdendo petroleiros fantasmas físicos. Se aprovado, esse projeto pode fazer o país perder grandes clientes de petróleo, que também financiam a guerra russa com bilhões de dólares em petróleo e gás. Um projeto de lei como esse quase certamente teria um impacto forte. Segundo a Euromaidan Press, o senador Graham afirmou que a tarifa de 25% sobre a Índia por comprar petróleo russo fez o país reduzir as importações. Um projeto de lei com tarifas 20 vezes maiores daria muito o que pensar a Índia e a China. No que diz respeito a se eles acreditam que as taxas com desconto que estão conseguindo no petróleo russo são boas o suficiente para tentarem suportar o impacto econômico que os Estados Unidos da América parecem estar preparando para a Rússia. A aprovação do projeto seria um grande golpe financeiro, caso China e Índia parem de importar petróleo russo. A Al Jazeera observa que a China foi responsável por quase metade das exportações de petróleo bruto da Rússia em novembro de 2025, enquanto a Índia respondeu por 38% dessas exportações no mesmo mês. Segundo The Independent, esses 2 países concentram cerca de 70% das exportações de energia da Rússia. O projeto de lei de sanções secundárias já existe há muito tempo. A legislação apresentada em abril de 2025 já tinha apoio bipartidário de 81 copatrocinadores até 21 de maio, segundo o site do senador Graham. Talvez esse seja o único motivo dela não ter sido aprovada antes. Trump achava que poderia usar sua relação com Putin para encerrar a guerra na Ucrânia sem envolver os Estados Unidos da América em uma guerra comercial com Índia e China, causada pelas punições à Rússia. Meses de recusa de Putin em aceitar acordos de paz e seu desrespeito ao bloqueio dos Estados Unidos da América à Venezuela parecem ter levado Trump ao limite. Em breve, o projeto de lei das 500 tarifas deve virar lei. Nunca se pode ter certeza com os Estados Unidos da América. O aval de Trump ao projeto pode ser uma ameaça para pressionar Putin a negociar. O Reino Unido também agiu. Antes da captura do Bela 1, houve o MT Sofia e autorização de um possível projeto de sanções devastadoras à Rússia. O Reino Unido adotou uma medida para impactar as exportações russas de gás natural liquefeito. Como relata a Euromaidan Press em 8 de janeiro.
Em novembro de 2025, a Grã-Bretanha anunciou que proibiria empresas britânicas de prestar serviços marítimos, transporte, seguro e manutenção ao gás natural liquefeito russo, com a medida entrando em vigor em 2026. Em outras palavras, enquanto Putin é forçado a lidar com questões relacionadas a petroleiros da frota sombra capturados e sanções secundárias iminentes, o Reino Unido vai passar 2026 eliminando gradualmente as importações de gás natural liquefeito. Essa medida é notável tanto pelo impacto que pode ter nas exportações russas de gás natural liquefeito para o Reino Unido. É um exemplo do Reino Unido estar à frente da União Europeia na redução dessas exportações. Segundo a Euromaidan Press, a União Europeia não agiu contra a frota de navios-tanque de gás natural liquefeito da Rússia, optando apenas por proibir importações de gás natural liquefeito até janeiro de 2027. Uma coalizão de 40 grupos da sociedade civil, que inclui organizações como Greenpeace e Razomul-Stan, classificou esse prazo como sendo tarde demais, e eles podem ter razão. A Rússia ganha muito dinheiro vendendo gás natural liquefeito para a União Europeia. Em 8 de janeiro, o jornal Irish Independent noticiou uma análise que mostra que a União Europeia continua dependente do gás natural liquefeito russo. E 2026 não indica redução das importações desse energético pela União Europeia. O veículo informa que 761 dos 197 milhões de toneladas de gás natural liquefeito produzidos pelo projeto Yamal, no noroeste da Sibéria, chegaram à União Europeia em 2025. Esse lote de gás natural liquefeito de um fornecedor russo soma 72 bilhões de euros, cerca de 839 bilhões de dólares para empresas russas, tudo tributado pelo Kremlin. A Euromaidan Press também foca no projeto Yamal, ao analisar a contínua dependência da União Europeia do gás natural liquefeito russo. Ela ressalta que o Greenpeace estimou vendas de gás natural liquefeito de 40 bilhões pelo projeto Yamal entre 2022 e 2024, com 9,5 bilhões em impostos, valor direcionado à operação militar especial de Putin. Isso é dinheiro suficiente para financiar a criação de 271 mil drones, Shahed relata a Euromaidan Press. Não é exagero afirmar que a lenta saída da União Europeia do gás natural liquefeito russo ajuda Putin a manter sua estratégia de ataques de longo alcance à Ucrânia. As sanções existentes sobre o gás natural liquefeito russo pelo menos tiveram algum efeito. Em 25 de dezembro, a Reuters informou que a Rússia adiou por anos a meta de atingir 100 milhões de toneladas de produção anual de gás natural liquefeito. Mas, novamente, mais poderia ser feito. O Reino Unido tomou as medidas necessárias, mas a União Europeia está demorando para agir. A Euromaidan Press aponta que o projeto Yamal depende de 15 navios-tanque quebra-gelo Ark 7. 6 deles têm base no Reino Unido e agora estão sob suas restrições. Outros 5 são operados pela empresa grega Dynagas. As duas nações fornecem 11 dos 15 navios-tanque Ark 7 necessários à Rússia. A União Europeia poderia barrar a maior parte das exportações do projeto Yamal. Se fizesse o mesmo com navios gregos que fez com os seus, a Rússia não teria como substituí-los. As sanções fizeram com que só pudesse realizar testes em um Ark 7. Está tentando construir um por conta própria. Resta saber se a União Europeia terá coragem de agir como o Reino Unido e tomar atitude ousada. Com muitos membros ainda dependentes do gás natural liquefeito russo, o que a União Europeia fará é importante, mas o principal é que Estados Unidos da América e Reino Unido reprimem as exportações de energia da Rússia. No Bela 1, eles colaboraram para controlar um navio sancionado. A Rússia deixou de negociar com os Estados Unidos da América para alertá-los e depois ameaçar abertamente uma escalada militar. Se os Estados Unidos da América continuarem a atacar a Frota Fantasma, ao menos uma pessoa faz essa ameaça. Em 7 de janeiro, a mídia United 24 relatou que Alexei Zaravliov, vice-chefe do Comitê de Defesa da Duma russa, fez ameaças de ação militar, incluindo resposta nuclear. Os comentários de Zaravliov começaram pelo lado um pouco mais razoável do espectro, quando se trata da visão da Rússia sobre o que está acontecendo, tanto com a Venezuela quanto com seus próprios navios da Frota Fantasma. Precisamos dar uma resposta militar, atacar com torpedos ou afundar alguns barcos americanos, disse o oficial da Duma. Falando sobre o Bela 1, ele acrescentou: isso não é nada além de pirataria.
A apreensão de uma embarcação civil pela Marinha dos Estados Unidos da América Armada é, essencialmente, o mesmo que um ataque ao território russo. O petroleiro navegava sob nossa bandeira, que só foi hasteada após mais de uma semana de perseguição dos Estados Unidos da América ao navio da Frota Fantasma. Alguns podem dizer que Zaravilhov está certo, mesmo se o hasteamento da bandeira russa fosse visto como salvo-conduto. Zaravilhov usou sua plataforma para incluir armas nucleares no debate. Devemos responder com firmeza e rapidez. Nossa doutrina militar prevê até o uso de armas nucleares em caso de ataque assim. Especialmente porque, de acordo com as informações disponíveis, um submarino russo e alguns outros navios militares russos estavam localizados em algum lugar próximo à embarcação, disse ele. Autoridades russas costumam recorrer ao apoio nuclear. Não se sabe o que é a opinião de Zaravilhov ou de Putin falando por meio de um aliado. A única coisa que parece clara é que o que os Estados Unidos da América e o Reino Unido estão fazendo com a frota sombra russa e suas sanções abalou a Rússia. E esse é exatamente o ponto. Putin estar abalado com tudo isso parece ser justamente o que os Estados Unidos da América e o Reino Unido pretendiam. Não só porque essa série de incidentes humilhou Putin, mas também porque contribuíram para o início de um ano que está expondo Putin como sendo muito mais fraco do que ele afirma ser. O The Telegraph destacou isso em 7 de janeiro com o artigo de Adrian Blomfield, correspondente estrangeiro sênior. Desde que assumiu o poder há mais de 25 anos, Vladimir Putin quer ser tratado por Washington como líder de uma grande potência, igual aos Estados Unidos na Guerra Fria. Nas águas geladas do Atlântico Norte, Trump tratou a Rússia como peixe pequeno, afastando seu presidente de forma humilhante. Esse desprezo pela Rússia deve incomodar Putin, já que os Estados Unidos da América já mostraram pouco respeito às tentativas dele de apoiar Maduro. Cobrimos em vídeo a operação americana para capturar Maduro e seu possível impacto em Putin. Veja o vídeo para a história completa, mas o principal é que a prisão de Maduro reduz a influência de Putin na América do Sul. Estados Unidos da América e Reino Unido agora miram abertamente nos navios da Frota Fantasma, dando mais um golpe no líder autoritário, cuja armadura mostra rachaduras visíveis. Os Estados Unidos da América não hesitam em dizer a Putin que não se importam com suas reações. Em 7 de janeiro, o Pravda divulgou declarações da secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, que buscava equilibrar ao destacar o bom relacionamento entre Trump e Putin. Leavitt disse que Trump deixou claro que deter embarcações sancionadas é política desta administração e que ele não teme aplicá-la. Talvez essa seja a maneira de Trump expressar sua frustração por um acordo de paz na guerra da Ucrânia não ter sido alcançado. No entanto, se for isso, então a pressão exercida sobre Putin saiu pela culatra, pelo menos por enquanto. Segundo o New York Post, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia comentou sobre um plano de paz de 19 pontos analisado pelo Kremlin. O documento acabou estando extremamente distante de um acordo de paz. A declaração não tem como objetivo alcançar uma paz e segurança duradouras, mas sim continuar a militarização, a escalada e o agravamento do conflito, disse o ministério. Tradução: não haverá paz. Ainda assim, as rachaduras estão aparecendo, e Putin parece mais fraco agora, no contexto de ser um influenciador geopolítico global poderoso do que esteve em muito tempo. John E. Herbst, do Conselho Atlântico, destacou isso após a captura de Maduro em artigo de 5 de janeiro. Herbst disse que a captura representou a segunda vez que Trump agiu contra os interesses da Rússia com impunidade, sendo a primeira o ataque dos Estados Unidos ao programa nuclear iraniano em junho de 2025. O medo que Putin tentou impor não parece afetar Trump. A apreensão de 2 navios sancionados e a ameaça de sanções secundárias indicam que os Estados Unidos da América provocam Putin quando desejam. Com o Reino Unido envolvido, Putin pode notar outros inimigos se sentindo mais confiantes para enfrentar o líder russo. Sobre o Irã, Putin parece incapaz de agir diante dos protestos revolucionários em todo o país. A fraqueza da Rússia está sendo confirmada à medida que o regime iraniano está à beira do colapso, o que fará com que a queda de Putin de sua posição desejada como um dos líderes mais influentes do mundo seja completa. Veja o motivo no vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais notícias sobre Estados Unidos da América e Reino Unido contra a Rússia. Obrigado por assistir.